Pessoal, e antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui comigo assistindo esse vídeo. Esse é nosso primeiro vídeo do canal Aqui Comigo Portugal. Vai ser destinado a ajudar brasileiros que já moram e também querem vir morar em Portugal. Sempre vamos trazer aqui questões sobre trabalho, moradia, dia a dia, tudo que ajude, que dê uma clareza na sua visão do mundo, como funciona em Portugal. Então, se você gostar desse conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal. A sua ajuda nesse nosso início vai ser um combustível sem precedentes para mover essa máquina que a gente quer criar. Então, bora pro vídeo. E para começar a nossa lista, vamos falar de armazéns. E é claro, pessoal, não só armazéns, como todas as outras profissões que eu vou contar, são baseados na minha experiência e na experiência de indivíduos dos quais eu já conheço. Então nada aqui é inventado, nada aqui é especulado, são coisas reais e que eu tenho conhecimento de que sim, dão certo. Armazéns aqui em Portugal é uma profissão que, na minha opinião, é uma das que mais pagam direito. Elas pagam certinho, sempre no seu prazo estipulado ali entre você e o patrão, pagam ordenados que são justos, na sua maioria das vezes em alguns armazéns gira em torno de 900 e 1.100. Eu vejo armazéns divididos de duas formas. Tem os de produção contínua, que é aqueles que você trabalha e dá seu horário e fecha. E tem aqueles de produção diária, que eles têm um determinado nível de encomendas para fazer naquele dia ou de cargas para entregar. Então aquilo tem que ser cumprido e muitas das vezes não dá para ser cumprido em 8 horas de trabalho. É a hora que vem um pouco mais de trabalho e esses ordenados nessas profissões costumam girar entre 1.000 e 1.500 no início. Exatamente, sem experiência, na maioria das suas vezes, já que é um trabalho braçal e ele costuma ser ali fácil de pegar, não é algo difícil de você entender. Eu mesmo já trabalhei nessa área e sei que dá para ganhar mais de 2.000 euros. É claro, tudo vai depender da sua competência, do seu esforço e achar também uma boa empresa que te respeite, que te pague direito e, é claro, valorize o seu trabalho. Muitas das vezes não vai ter espaço para você crescer, receber promoções, mas no seu ordenado sempre dá para melhorar. Agora, falando de limpezas, é mais uma das profissões que você consegue sim ganhar facilmente mais de 1.000 euros. Mas é claro, sempre tem que procurar uma empresa que te valorize. Ou melhor ainda, trabalhar para você mesmo. Eu já moro aqui há 5 anos, pessoal, e não conheço ninguém na área da limpeza que trabalha para si mesmo que ganha ordenados ruins. Trabalhar para si mesmo traz uma grande vantagem na área da limpeza, que é você fechar ali diretamente com o patrão ou com a empresa empregadora o salário que você quer ganhar, o preço da diária, o preço da hora. Isso também faz você ter maior mobilidade na hora de pegar casas, empresas para limpar, escritórios, etc. Faz você criar um grande portfólio de clientes, trabalhar para você mesmo e, é claro, ganhar din-din, que é o que a gente veio buscar quando sai do Brasil para Portugal. Viemos buscar seguranças e um salário melhor. Claro que trabalhar para você no início pode não ser a melhor opção, mas não tem problema. Existem diversas empresas que pagam sim mais de 1.000 euros para profissionais da limpeza. Então, não se preocupe. Se você tem qualificações, se você se garante nesse tipo de trabalho, é uma boa área para você desenvolver e fazer seu dinheiro aqui. E como já dizia o meu avô, um bom pedreiro nunca fica desempregado. E é claro, não é só o pedreiro, o ajudante, o armador, o profissional de limpeza da área da obra, o cara que coloca piso, qualquer profissão dentro da área da construção civil dá dinheiro sim. Quem falar o contrário, bom, eu discordo plenamente, hein? Aqui em Portugal existe uma escassez enorme de profissionais que são bons na área da construção civil. Esses profissionais, eu vou falar um pouquinho sobre trabalhar para a empresa, mas esses profissionais geralmente trabalham um pouquinho para a empresa e logo já vão trabalhar para si mesmo. Claro, se você garante seu trabalho, se você garante seu trabalho, ele é bom, você facilmente vai ter uma boa clientela aqui. Aqui os salários trabalhando para outras empresas na área da construção sempre costumam girar acima dos 1.000 euros. Tudo que você precisa fazer é procurar com calma uma empresa que vai te pagar em dia. Se você tiver referências, é melhor ainda. Vai te pagar em dia, vai pagar um salário que faz sentido para você, que cubra suas despesas. Claro, essa dica vale para qualquer outra área. Já tem aquelas empresas que precisam levar você de uma obra para outra, mas até então não precisa se preocupar. Em muitos dos casos eles têm o próprio transporte, então leva você, busca em casa ou em algum lugar perto, sempre combinado ali, leva para lá e depois traz de volta. Então você não precisa se preocupar em estar pegando muitos transportes públicos ou já comprar um carro logo de cara para poder andar para lá e para cá atrás do seu trabalho. Trabalhar nas alturas não é para qualquer um, concorda comigo? Ficar em grandes alturas pendurado por uma corda, com ventos, sol,
chuva, frio, apesar de quando tá chuva eu acho que geralmente não trabalho. Mas pronto, é uma condição meio perigosa, não concorda comigo? Por isso o profissional do rapel aqui em Portugal costuma ter facilmente ordenados acima de 1.000 euros. E é uma profissão, pronto, fugindo um pouco do assunto, que facilmente se arruma trabalho para fora também. É claro que para trabalhar nesse serviço você não precisa de residência, como é o caso de todas as profissões que eu estou citando aqui, mas você tem que ter uma determinada formação que é exigida por todas as empresas. Então eu aconselho, se você tiver a oportunidade e isso te interessa, pesquisa um pouco mais sobre e faça o curso no Brasil. Na minha opinião, sai muito mais barato. E o prazo para fazer esse curso é só 5 dias. São 5 dias de curso e você já fica com o certificado na mão e já está habilitado para trabalhar nesse tipo de trabalho. Alguns trabalhos nas alturas precisam de uma competência extra, mas na maioria dos casos as empresas dão essa pequena formação para o funcionário. Esses trabalhos geralmente incluem ali pinturas por fora de parte de prédios, ou desmontar ou consertar alguma coisa dentro de centros comerciais, sabe? Aquelas coisas no teto bem grande. Pois é, esse é o profissional de rapel, das alturas que cuida. Então as empresas dão essa pequena formação para complementar o trabalho do funcionário. E sim, na minha opinião, das 5 profissões aqui, essa é uma das que pagam melhor. E agora eu vou falar da última profissão aqui na nossa lista de hoje. Mas calma, fica comigo até o final do vídeo, que lá eu vou te dar algumas dicas de onde procurar e como conseguir qualquer um desses 5 trabalhos. Algumas técnicas que para mim em 5 anos de Portugal funcionou perfeitamente. Falando agora dos motoristas, quando eu estou dizendo isso, não estou falando dos motoristas de caminhão, atenção, até porque a legislação de Portugal é um pouco diferente em relação às carteiras de motorista, que aqui se chama carta de condução. Então, já esclarecendo aqui, é bem difícil você arrumar uma profissão como caminhoneiro, porque você precisa de um curso específico aqui em Portugal, que se chama CAM. E para fazer ele, você precisa de título de residência. Por quê? Porque precisa da carteira de motorista de Portugal. E para transferir a carteira do Brasil para Portugal, tem que ter o título de residência. Por isso, quando eu digo motorista, eu estou falando de motoristas comerciais, que fazem entrega, ou fazem transporte de pessoas, porque a nossa carteira de motorista do Brasil, a B, se não me falha a memória, nos permite dirigir veículos até 3.500 quilos. O que é sensacional, já dá uma grande variedade de veículos que você pode conduzir aqui em Portugal. Conduzir é dirigir, tá pessoal? Eu estou falando assim porque eu estou acostumado com os termos daqui já um pouco. Então, te dá uma grande variedade na hora de conduzir esses veículos. Dá para você fazer entregas comerciais, distribuição, várias coisas, entregas de movimentos logísticos. Então, a carta de condução B já te dá uma grande abertura de leque na hora de procurar uma profissão como motorista, tá bom? E na sua maioria dos casos, sim, esse pessoal costuma ganhar mais de 1.000 euros fácil. Por quê? Porque exige você cumprir muitas metas, exige responsabilidade, exige não faltar no trabalho, exige algumas responsabilidades que podem parecer simples, mas que são mais cobradas para pessoas nessas profissões. E para trabalhar dirigindo esses veículos aqui em Portugal, tudo que você precisa é da sua carteira de motorista, daí do Brasil, exatamente. E eu já aconselho agora de antemão, se você não tem e tem a oportunidade de fazer sua carteira de motorista, faça aí no Brasil, já venha com a carteira de motorista. Porque para tirar a carteira de motorista aqui em Portugal, você precisa ter o título de residência. E esse documento leva um certo tempo até você conseguir. Não é a CPLP que o pessoal fala muito agora, é do cartãozinho mesmo, do título de residência, esse documento que de alguma forma mais permanente. Você precisa dele para fazer carteira de motorista aqui em Portugal. Então, faça aí no Brasil e venha com ela. Ela não só vai te ajudar a arrumar essa profissão, como também ela vai ser uma mão na roda em todas as profissões que eu falei nesse vídeo, tá bom? Se tem oportunidade, faça aí e já venha com ela. Você não vai se arrepender. Pessoal, agora eu vou dar umas dicas para vocês de onde arrumar, onde procurar, como conseguir, o que você tem que fazer para arrumar esses trabalhos que eu citei nessa lista aqui em Portugal. É claro, nenhum deles precisa de título de residência, mas todos eles vão precisar dos documentos básicos, que é aquele que você consegue fazer. Daí mesmo, do Brasil, coisas como NIF, NIS, alguns deles vão pedir atividade aberta e você consegue fazer essas coisas aí do Brasil. Se você não tem noção do que eu estou falando, pode pesquisar um pouco ou pode fazer ainda melhor. Pode clicar aqui no link da descrição que eu vou deixar para você o link do Pub Portugal. É um produto com assessoria do Grupo Portugal que vai te ajudar em
todo o processo para quem está morando no Brasil e quer vir para Portugal. Nele você vai ter um guia completo, tudo que você precisa fazer antes, durante e depois da sua chegada em Portugal, além de lives semanais e acesso a serviço exclusivo. E ele está com preço de oferta, pessoal. Ele está custando hoje só 12 vezes de R$19,66. É muito pouco para tudo que ele oferece. Se você está querendo vir para Portugal, clica no link e confere lá, tá bem? Agora, voltando aqui ao que eu ia dizer, as dicas que eu dou para você que quer arrumar qualquer um desses trabalhos são o que eu já falei um pouco no trecho anterior, que é ter a sua carteira de motorista. Isso vai te ajudar bastante. Mas você pode procurar esse trabalho fora na região de Lisboa, não no centro de Lisboa. Pessoal, não cometam esses erros de chegar em Portugal e querer ir logo no centro, logo lá onde está todo mundo. Ali existe uma mão de obra gigantesca, existe muita mão de obra comparado ao que tem na redondeza. Eu posso dizer por mim, procurando trabalhos em Lisboa, eu sempre achei trabalhos com salários muito pequenos, com ordenados, né? Eu vou falar ordenados, pessoal, porque é esse o termo que se usa aqui e às vezes eu fico errando aqui falando salário. Com ordenados muito pequenos e pronto, não satisfaz isso. Quando saímos do nosso país, a gente quer ordenados um pouco melhores, pelo menos 1.000 euros, não é verdade? Então procure em regiões ao redor de Lisboa, ao redor de Porto, o setor de armazéns, como eu disse, setores de limpeza, setores da área dos motoristas, setores de rapel. Rapel já não é muito, rapel porque tá para todo canto, o pessoal precisa se mover e geralmente os trabalhos ficam mesmo no centro de Lisboa. Mas as empresas, na sua maioria, ficam na região de Lisboa, para você ver. Então procurem na região de Lisboa, procurem em volta, não vá lá para o meio. Lá no meio tem muita concorrência já, o pessoal que está lá no meio não procura muito afora. Então você procura mais ao redor, tá bem? Você vai achar empresas que vão pagar um salário um pouquinho melhor, até porque na sua maioria das vezes as pessoas moram dentro de Lisboa e precisam ir para fora para procurar esses trabalhos. Então vai por mim, eu estou aqui há 5 anos, procurem trabalhos ao redor de Lisboa, ao redor de Porto, ao redor das grandes cidades, porque neles as pessoas costumam pagar um ordenadozinho um pouquinho melhor. Essa é a minha dica que eu deixo para vocês. Além disso, você também pode fazer um bom currículo, pessoal. Não subestime o poder de um bom currículo em Portugal. Não subestime. Se eu tivesse que classificar, eu classificaria cara a cara, que é para mim a melhor abordagem que você pode fazer quando quer vir para Portugal trabalhar, rosto no rosto, mostrar o empenho ali na hora, bater na porta, olha, tá precisando de gente para trabalhar. Pô, eu tô aqui, entendeu? Essa para mim sempre funcionou. Foi a melhor. Segundo, um bom currículo. Um bom currículo, pessoal. Nada de mentir no currículo, hein? Um bom currículo, pessoal. O bom currículo vai fazer você ter um ótimo destaque, pessoal, mas procurem levar o currículo pessoalmente. Se você tiver essa opção, procurem levar pessoalmente. Eu sei que às vezes rodar por toda a região de Lisboa demanda muito tempo. Então, se não puder, trabalhem bem o currículo, descrevam de maneira fiel e verdadeira suas profissões, se especifique, use as observações no currículo para colocar o que você fazia ou não dentro da área. Não coloque lá, eu era atendente. Tá, mas e aí, o que mais você fazia? Você era só atendente? Qual que era a sua função como atendente? Você ligava, atendia chamadas, administrava a clientela, entendeu? Seja bem específico, complete seu currículo, tá bem? Não é para escrever um monte de coisa à toa, coloque coisas essenciais, coisas que se você fosse ler, você queria saber sobre alguém na hora de fazer uma entrevista de emprego, você não quer saber onde fulano andava para tomar sorvete nas horas vagas, você quer saber o que é que ele fazia ali, quais são as funções que ele desempenhava. Use as observações do currículo para complementar ele, tá bem? E claro, pessoal, outra dica que na minha opinião vai te ajudar demais. Aparência. Eu fiz assim, pessoal, mas não tô falando de mim não. Eu tô em casa, então eu não tô falando de mim não. A aparência, pessoal, é muito contada aqui, tá bem? Então, não tô falando para você colocar uma camisa de marca famosa, nada disso. Se cuide, coloque cores mais neutras, vá de acordo com o ambiente ao qual você quer arrumar um trabalho. Se você quer ir numa obra, vá de um jeito responsivo, que transpareça confiança, que transpareça profissionalismo. Eu sei que em muitos casos a pessoa só quer saber da sua experiência, mas na hora de cortar ali os candidatos, na hora de saber qual dos funcionários a gente vai escolher,
Convenhamos, claro que conta sim. Se você chega num lugar para, por exemplo, procurar um trabalho como motorista, chega de acordo, chega de um jeito que, se fosse um cliente a receber você como motorista, se satisfazesse com o olhar, entendeu? Satisfazesse visualmente. Então a aparência vai te ajudar bastante, tá bom, pessoal? Outra coisa também que pode parecer besteira, mas vai por mim, não é, porque eu já ouvi isso de pessoas que não me contrataram, tá bom? A fala, pessoal. Não, eu tinha o hábito de usar muitas e muitas gírias. Eu falava muitas e muitas gírias quando vim do Brasil. E isso me prejudicou bastante na hora de arrumar boas oportunidades de emprego quando eu via, mas acabei perdendo por não seguir alguns dos conselhos que eu tô dando para vocês, entendeu? Falar, usar muitas gírias, também não é que as pessoas julgam, esse aí não entendeu, mas é porque é um fator eliminatório, entendeu? Então você precisa trabalhar um pouquinho a não falar muitas gírias, procurar, não é falar a voz me ser, senhor, e não é nada disso, é falar menos gíria, falar mais de maneira neutra, entendeu? Vai te ajudar bastante em toda a abordagem profissional que você for fazer. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, a sua força vai ajudar demais o nosso canal. Agora que a gente está começando, a gente precisa de todo o apoio possível. Então, se esse conteúdo fez algum sentido para você, não deixe de se inscrever no canal, dá seu like, faz seu comentário. Se tem alguma coisa que você queira saber sobre Portugal, você quer que eu me aprofunde mais em alguma das profissões que eu trouxe aqui, você quer que eu traga outras profissões, só deixar nos comentários aqui, tá bom? Eu vou atender vocês com todo o carinho. E lembrando, se você precisar de ajuda vindo do Brasil para Portugal, clica no link ali e vai lá no site do Pub Portugal, que pertence ao Grupo Portugal. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, tudo de bom, um abraço, fui!